senhoras e senhores, estamos iniciando mais um ponto de encontro. Desta feita, todos paramentados. Edna Martins, a nossa convidada de hoje, e nós aqui reunidos em todas as ferramentas das redes sociais. Bem, nós já falamos que a Edna é a nossa convidada hoje. No campo político, além de ser uma pessoa extremamente conhecida, desfruta de enorme interação com os diversos segmentos da comunidade regional. O cargo que ocupou, diretora regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo no período de 2016 a 2018, ela teve um extraordinário desempenho. E o cargo que ocupa agora é diretora regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional dentro do governo João Dória. E é uma das razões que nos faz convidar a Edna Martins para aqui estar num momento extremamente difícil por conta da pandemia do coronavírus. Porém, sua vida profissional não está ligada apenas às suas atividades políticas. Possui graduação em Ciências Sociais, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Isso em 2018. Foi fundadora do Cedro Mulher, Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, em 1994. Diretora acadêmica da Faculdade Savonite de Direito em 2009. Professora das disciplinas de Sociologia Geral e Jurídica em 2009 e Ciência Política. Vereadora por 3 mandatos, tendo exercido a presidência da Câmara Municipal em Araraquara em 2007, a presidência do Parlamento Regional em 2014, a presidência da Escola do Legislativo no período empreendido entre 2013 e 2016. Presidiu a Comissão de Revisão do Plano Diretor de Araraquara no ano de 2013. Edna Martins, em uma breve apresentação, é o que mostramos como filiada hoje ao PSDB, partido do governador do estado de São Paulo. E vocês sentem, evidentemente, não apenas a responsabilidade que ela exerce como uma pessoa pública, mas, acima de tudo, o que ela representa a todos nós de Araraquara, sendo uma pessoa ligada diretamente ao setor regional aqui nessa micro-região. Muito bem, Edna, nós queremos agradecer a sua presença, sabemos dos seus compromissos, das suas atividades. Porém, tê-la aqui é uma satisfação enorme, já que, como dissemos, neste momento muito complicado da saúde pública, você se dispôs a vir até aqui e responder os nossos questionamentos pela sua ligação com o governo do estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan. Boa tarde a todos. Podemos tirar, né? Podemos tirar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Tenho acompanhado os debates que você tem feito aqui em Araraquara, com as lideranças da nossa cidade, enfim, o jornalismo que você tem praticado, e parabenizo por isso. Muito obrigado. Tem sido um espaço muito importante de reflexão mesmo e necessário, né, para a política aqui de Araraquara, enfim, para discutir os temas importantes com as nossas lideranças. Então, me sinto muito agradecida, viu, por estar aqui hoje. Nós aqui agradecemos da TV RCA pela sua presença aqui nesta oportunidade. A Edna logo mais terá um outro compromisso importantíssimo, então nós vamos acelerar nestes 30 minutos que temos para bater um papo com ela. Bom, diante da folha que nós apresentamos, que está vinculada diretamente à sua atividade profissional, Edna, nem é preciso perguntar se você gosta de fazer política e trabalhar na política, não é mesmo?
Não precisa. Eu gosto desse trabalho porque a política nos permite, de fato, realizar coisas importantes. E realizar coisas importantes para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, seja na Câmara Municipal como vereadora ou agora como dirigente regional, a gente pode efetivamente contribuir com a vida das pessoas. E acho que a política, a boa política, é isso, né? Então, nós precisamos construí-la sempre com esse cuidado, com transparência e trabalhando realmente para aquilo que a nossa sociedade precisa. E a nossa sociedade precisa muita coisa, né, nesse momento. Seja no legislativo, por exemplo, uma iniciativa como a Escola do Legislativo. Muitas pessoas podem dizer, para que isso, né? Mas educar os nossos jovens sobre o que é a política, saber onde é que eles devem buscar os seus direitos, a quem eles devem recorrer quando eles têm um problema no município, um problema na sua vida, é uma coisa muito importante. E é um dever da política também, né? Então nós podemos ter várias iniciativas para ajudar a melhorar a nossa democracia, a nossa política, o processo político no nosso país, que ainda é cheio de deficiências, né? E nós temos muito o que fazer na política. Mas o que mais lhe satisfaz na política é dizer sim ou não? Quando você diz e quando diz não, qual a diferença que existe? Na política, as duas coisas são bastante complicadas, né? Então, sempre a gente tem que estar deixando muito claro por que está dizendo sim e por que está dizendo não, né? Para que as pessoas entendam o seu ponto de partida numa posição que você toma. Então, política é tomar posição a todo momento, né? Então, o não é sempre muito complicado, porque é difícil das pessoas entenderem, né? Mas também eu acho que as duas coisas sempre colocam o político nessa situação de escolha, né? Escolher e ter uma coerência nos seus posicionamentos, né? Então, mas não é fácil ser político. Eu ia até lhe perguntar, e vou lhe perguntar, você já se sentiu entristecida em ter que dizer não em determinado momento da sua vida a um correligionário, a um seguidor, a algum militante? Muito, especialmente, acho que para a população, né? Quando às vezes a população te procura com um objetivo e você não pode resolver aquilo, não está na sua competência, na sua alçada resolver aquilo, então é sempre bem difícil dizer se não para as pessoas, né? Não posso resolver, é uma coisa bem complicada. E a política coloca esse desafio a toda hora para quem faz política, né? Você se posiciona, você diz não e você tem que a todo momento estar recobrando esse seu entusiasmo e vontade de fazer política, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? As pessoas estão muito críticas com qualquer político, né? Qualquer pessoa que faça política recebe muita crítica hoje e nem sempre é justa a crítica, né? Tem muitas críticas que são necessárias serem feitas mesmo e outras são injustas. Então, o exercício da política é um exercício também de todo dia alimentar a esperança de que nós podemos melhorar as coisas e podemos avançar, né? Apesar das críticas, apesar do momento como esse, por exemplo, em que as pessoas estão muito raivosas, né? E expressam isso nas redes sociais. Então, é um momento bem delicado de se fazer política agora. Então, sobretudo nesse momento, nós precisamos a todo momento alimentar esse nosso sonho de é importante fazer o que fazemos e temos que fazer e lutar contra isso tudo para que a política faça sentido e faça o bem para as pessoas. Você, em 2016, foi candidata a prefeita, Edna, e teve, se não me falha a memória, 28 mil votos, foi isso? Isso, mais ou menos, aproximadamente. Então, naquela oportunidade, você teve que concorrer com o Edinho Silva, que hoje é o prefeito de Araraquara, e a gente percebia ali que você tinha um sonho de ser chefe do executivo aqui em Araraquara. Continua tendo ainda esse sonho de ser prefeita? Olha, eu acho que é um desafio ser prefeita e nesse sentido do que falávamos antes, né?
no sentido de que ser prefeita me proporcionaria fazer muitas coisas para a nossa comunidade, para a nossa cidade, muitas coisas boas. Eu acho que é um desafio pelo qual vale a pena lutar, né? Nesse sentido, de poder realizar alguma coisa. Agora, não é uma coisa assim que eu tenho que ser prefeita, eu posso fazer esse trabalho em todos os lugares onde eu tenho exercido a política, né? Seja na Câmara, seja em todos os lugares. Mas é óbvio que a prefeitura te permite realizar muitas coisas, né? Então era nesse sentido, em 2016, nós construímos com vários outros partidos um projeto para Araraquara muito interessante, que era assim, tinha muita vontade de poder executar aquele projeto, né? E ver a nossa cidade avançar em vários aspectos em que discutimos naquela ocasião. Você fala em construção de projeto. 2016 mencionou que havia um projeto a ser apresentado à comunidade em Araraquara. Então a pergunta é a seguinte: você acredita que se você tivesse vencido a eleição em 2016, Araraquara estaria melhor hoje? Eu acredito. No que você se baseia? Nós tínhamos um projeto, são várias as questões, né, que estão colocadas. A primeira delas é que nós temos uma conexão com o governo do estado de São Paulo e com certeza nós teremos um apoio significativo para a nossa cidade nesse momento, nesses anos, né, para que a gente pudesse superar um momento de crise, porque nós estamos em crise agora da pandemia, mas nós já vínhamos em crise, né, antes disso. Então, o município... Uma crise política. Uma crise política e econômica também, né? E nesse sentido, o que nós poderíamos articular em nível regional para tirar a Araraquara de uma estagnação que ela está vivendo, né? Araraquara, em outros tempos, foi uma cidade que era uma referência regional, muito importante e que fazia esse trecho aqui nosso do interior caminhar, era referência. Hoje, a nossa região é uma das regiões menos organizadas do estado de São Paulo, do ponto de vista de organização regional mesmo, porque Araraquara tinha que cumprir esse papel. Então, nós não temos consórcios, nós não temos articulações regionais aqui que possam possibilitar os municípios crescerem, gerar emprego, buscar ser um polo atrativo do estado para a geração de emprego. Então eu acredito que isso seria um dos aspectos em que nós poderíamos estar colocando Araraquara num outro rumo, né? Tem outras questões, nós tínhamos projetos de priorizar um projeto com crianças na nossa cidade, um projeto que pudesse possibilitar que as crianças tivessem acesso a conhecimento, que pudessem ser utilizados os espaços públicos lá no bairro para as crianças não ficarem na rua, ter acesso ao esporte, à cultura. Araraquara tem universidades, a Uniara, por exemplo, desenvolve projetos fabulosos na cidade, de extensão universitária, seja na saúde, no direito, né? Então, aproveitar essa estrutura que a Araraquara tem e oferecer e disponibilizar isso para a nossa população, né? Para que a gente possa pensar num futuro diferente, com as crianças mais qualificadas, enfim. Outra questão, o acesso a creches, que é uma coisa que toca num trabalho que eu sempre fiz, a vida das mulheres, né? Hoje nós temos uma deficiência de acesso às creches, isso eu acho que tem que ser uma prioridade hoje. Né? As mulheres trabalham, as mulheres são chefes de família e a creche é um local muito importante para as crianças, né? Seja para os mais carentes no que diz respeito à alimentação, mas sobretudo pela educação mesmo, né? Pelo acesso ao conhecimento, enfim. Várias questões então que estão colocadas hoje e que criam problemas concretos para a vida das pessoas aqui na nossa cidade, eu acredito que nós teríamos priorizado nesse projeto, né? E isso apontaria para um futuro melhor para a nossa cidade. Você acredita que, ainda voltando à questão da eleição em 2016, você foi derrotada pelo seu ex-marido, o Edinho Silva? E faço uma colocação aqui que muita gente gostaria de fazer e talvez você até tenha já respondido a muitas pessoas aquilo que eu vou te perguntar. Acredita que por ter sido esposa do atual prefeito, você ainda paga um preço, às vezes até mesmo injusto,
de ser criticada, pois as pessoas não entendem ou não querem entender que cada um segue o seu próprio caminho, vislumbra horizontes diferentes, posições ideológicas também diferentes. Você acredita que ainda existe esse tipo de preconceito? Acredito, acho que ele me prejudica bastante, porque tem muitas pessoas, eu acho que assim, muita gente entende, sabe? Mas eu acredito que boa parte aí é dos políticos mesmo, né? Os adversários, aqueles que disputam a eleição, é que acabam usando isso como uma arma, né, contra a nossa candidatura, no caso, enfim, e que estão sempre recolocando essa questão, né? Faz mais de 35 anos que eu tive um relacionamento com o Edinho, que fomos casados. A gente se separou politicamente, ele tem o partido dele, a história dele, eu tenho a minha própria história política, né? Porque você era petista também. Sim, eu fui do Partido dos Trabalhadores nos bons tempos em que a gente tinha sonhos em que os trabalhadores, as pessoas tivessem acesso enfim, a mais igualdade no nosso país, porque o nosso país é muito desigual, né? E infelizmente o PT foi uma decepção, né, em vários sentidos, não só para mim, mas para várias pessoas que estiveram no PT naquele momento de luta. Mas não é porque a gente se decepciona que a gente tem que parar de lutar, não é? Então a gente encontra outros caminhos de fazer a mesma luta, né? Hoje no PSDB eu tenho muita tranquilidade, eu não preciso abrir mão de nada que eu acredito para fazer política no PSDB, né? O PSDB é um partido que tem um programa muito interessante, muito importante. Então nós estamos construindo aí por meio do PSDB, né, a nossa trajetória política. E agora essa questão de ligarem o meu nome ao do Edinho, olha, Ivan, na vida normal, quando um casal se separa, o que acontece? Se separa e as pessoas nunca juntam isso de novo, não acham que um está trabalhando a favor do outro, e as pessoas me colocam numa situação, muitas vezes, que é exatamente o contrário do que a realidade diz, né? Olha, nós somos separados, então eu tenho um projeto, ele tem outro, e a gente disputa a eleição com respeito, como eu faço com todos os outros candidatos que estão aí, né? Mas aí as pessoas insistem nessa coisa, por quê? Porque o nosso país é machista. Isso é um dado de realidade, né? Hoje, daqui a pouco, eu vou fazer uma live com uma deputada estadual, a Maria Lúcia Amari, onde nós estamos discutindo justamente a questão da violência doméstica nesse momento de pandemia. Então, o nosso país é tão machista que ainda permite que a gente tenha índices endêmicos, né, de violência doméstica no nosso país, agravadas nesse momento de crise. As mulheres ainda são retratadas no nosso país de maneira muito comercial, né, um apelo muito sexual, enfim. Nosso país é machista e quando uma mulher se destaca por qualquer motivo, o primeiro olhar que as pessoas fazem é esse olhar de tentar colocá-la no lugar dela, né? O lugar de esposa, o lugar de... infelizmente a gente tem que enfrentar isso aqui em Araraquara. Mas eu enfrentei isso a minha vida toda aqui. E eu acho que apesar da sociedade ser machista e tentar nos colocar nesse lugar, eu acho que Araraquara respondeu muito bem a tudo isso. Eu fui vereadora mais votada aqui na cidade, eu fui na última eleição, tivemos uma disputa acirradíssima, eu fui a segunda colocada, portanto com chances reais de vitória para a Prefeitura de Araraquara. Então eu acredito que o trabalho que eu faço, a postura que eu tenho, faz com que as pessoas enxerguem que eu tenho um projeto, que não é só meu, mas um conjunto de pessoas e que a gente tem construído aqui na cidade e conseguem separar isso, graças a Deus, né? Que tem pessoas que são lúcidas e que não fazem essa confusão. Você teve 28 mil votos aproximadamente, mais para mais ou mais para menos, eu acho que é mais para mais. É para mais. 28 e 300. 29 alguma coisa. Quase 29 mil. Bom, então, eu acredito, né? Acredito não, tenho certeza que as pessoas devem respeitar esses 29 mil. Respeitam.
respeitam. Eu ando por Araraquara, eu sou uma política que vou aos bairros de Araraquara, converso com as pessoas, trabalho bastante com essa questão das mulheres ainda, e as pessoas reconhecem, né, o trabalho que a gente faz. E isso é muito gratificante, muito importante, muito bom, né? A gente vê que tem essa lucidez, que as pessoas conseguem compreender, enxergar quando um projeto é sério e quando não é, né? Eu até agradeço a sua franqueza, a sua transparência em responder uma pergunta, ou a colocação que eu fiz antes, tal, porque sei do seu trabalho, da sua luta como mulher, acima de tudo, senão também você não teria participado tanto do processo de fundação do Cedro Mulher. Isso é um mérito seu, pela luta que você impôs na época, né? Mas, e também disse agora há pouco da live que vai ser feita com uma deputada. Tá? As ações que estão sendo tomadas aqui em Araraquara pelo prefeito Edinho para conter a pandemia, essas ações são do seu agrado ou então poderiam ter um outro caminho? Olha, nós temos, eu estou trabalhando, Ivan, nesse momento com os 26 municípios aqui da região, que inclui Araraquara, né? Dialogando permanentemente com os prefeitos sobre essa questão da pandemia, porque é uma situação muito grave, né, Ivan? Nós chegamos agora a 5.000 mortes no estado de São Paulo, mais de 17.000 mortes no Brasil. Ou seja, isso é uma situação que nos deixa todos assim penalizados e preocupados com o que vai acontecer. Então é um exercício diário de acompanhamento das curvas de crescimento, enfim, e para onde vai essa pandemia e o que a gente pode fazer. Então são duas preocupações aí que nós temos que ter, vou chegar na questão do município. A nossa região tem estrutura para atender os doentes, né, que estão projetados aí pelos estudiosos, né? A outra questão, tendo essa condição, em que condição nós podemos abrir e flexibilizar a nossa economia, porque nós sabemos também que tem gente correndo muito risco de sobrevivência, perdendo seus negócios, enfim, né? Tem essa outra consequência também. Então, as medidas que os prefeitos tomam, quando a gente avalia, é sempre pensando nessas duas coisas, né? Então, nos preocupou bastante o último decreto que o prefeito fez, que foi de flexibilização de algumas áreas, como a academia, por exemplo, que é uma das consideradas de alto contágio, né, da doença. E não essencial. Exatamente, não considerada essencial. Então, isso preocupou bastante, tem sido discutido, conversado, mas nesse momento nós estamos agora num segundo momento, que é de interiorização do vírus, e a gente está trabalhando então num grupo de prefeitos aqui para fazer planos municipais para essa flexibilização. Aqui em Araraquara tem uma demanda grande do setor do comércio, né? Então me parece que eles estão sendo ouvidos para a construção dessa proposta, e na sexta-feira nós temos uma reunião com todos os prefeitos para que a gente possa então ver o que vem dos prefeitos como proposta dos municípios de flexibilização, para que a gente possa avaliar se nós temos, com o impacto dessa abertura, capacidade de atendimento na saúde regional. Nós temos aqui a Santa Casa, o Hospital de Campanha feito em Araraquara, o Hospital de Américo, uma estrutura em São Carlos. De como é que nós podemos disponibilizar isso para um possível impacto de abertura do comércio nesse momento, né? Então é tudo muito relativo, Ivan, nesse processo de acompanhamento da pandemia, porque a cada dia, a cada semana pode mudar a situação. Então nós nesse momento estamos discutindo flexibilização, mas não sabemos, a semana que vem pode ser, depende do índice de isolamento que a gente é capaz de promover, para que a gente possa saber como é que vai estar a situação semana que vem. Né? Se tiver um baixo isolamento, podemos ter muito mais casos e isso pode prejudicar a flexibilização. Então é um momento muito delicado e estamos acompanhando aí, para e passo, todos os municípios. Nós entendemos que a sua responsabilidade é muito grande, principalmente porque representa o pensamento do governador do estado de São Paulo, na região de Araraquara. E vocês, tanto você quanto o próprio prefeito municipal, naturalmente tem que concordar com as decisões que o governador toma,
como também o próprio Edinho tem que obedecer o que o governador fala, por se tratar de decretos estaduais. Esta é a sua leitura? O decreto estadual hoje, ele regula o tem que deve ter acontecer. Obediência mesmo. O próprio Ministério Público está acionando os municípios quando eles descumprem o decreto estadual, né? Tá, mas como é que o governador do estado, Edna, ele traz o feriado de 9 de julho para poder fazer um feriadão, para promover o isolamento social numa maior escala? Ele, então, faz um feriado, mas deixa o banco trabalhar. Pois é. Eu acho que também aí não dependeu, né? Dependia da aprovação das casas legislativas, essa proposta, né? E não houve acordo aí dos bancos, né, em relação a isso. Mas eu penso que essa medida, Ivan, é o seguinte: o isolamento está muito baixo em algumas regiões, região metropolitana, Baixada Santista, e a gente está lá no 88% de ocupação dos leitos, né? Então é muito grave, morreram 1.000 pessoas de ontem para hoje. Então, se a gente continua nesse número, vai ter gente morrendo sem atendimento, né? Essa é a preocupação. Então, são vários estudos que são feitos aí para ver como é que pode diminuir isso. A ideia de antecipação dos feriados é justamente essa. Quando é feriado, no final de semana, a gente tem um índice maior de isolamento, né? E agora, o que eu estou achando interessante, até por essa questão que você coloca, é um decreto do governador, os municípios têm que cumprir, como é que a gente lida com isso? O governador criou um conselho municipalista justamente para ouvir os municípios agora, porque nós temos realidades diferentes, né? Nós temos pequenos municípios que têm um caso e que têm condições de ali ter uma dinâmica diferente de uma cidade maior. Enfim, então neste exato momento estão sendo realizadas várias reuniões com esse conselho municipalista, que tem os representantes das cidades de regiões administrativas, e nós estamos fazendo com todos os municípios, com esses prefeitos das cidades de sede, para que a gente ouça os prefeitos, entenda e compreenda essa realidade dos municípios, para poder, inclusive, não ter uma política só de cima para baixo, né, do governo do estado, mas que considere as realidades municipais. Esse é o estágio que a gente está, que eu acho que é muito importante, porque o governador está ouvindo os prefeitos, vendo as demandas, quais são os setores que estão mais prejudicados em cada município, como é que a gente deve fazer isso em fases, né, para não comprometer esse atendimento às pessoas que estão doentes, né? Então, acho que é um momento muito bom, muito importante. A reunião com os prefeitos foi muito positiva. Eles gostaram, porque os prefeitos estão sendo muito pressionados. E quem pressiona também está com razão, né? Nesse momento aqui, não, eu acho que nós temos um debate muito ruim no Brasil. Não é questão de ou esse ou aquele está errado ou está certo. Todo mundo está sendo prejudicado de uma maneira ou de outra com essa pandemia, né? A pandemia que está prejudicando todo mundo. E nós precisamos atender da maneira possível, melhor possível, essas exigências da sociedade, né? Sem comprometer a saúde, sem tentar comprometer menos a economia. Então não é fácil. Quem está na gestão pública hoje, Ivan, eu acho que está com um desafio assim, gigantesco. E conversando com os prefeitos, a gente sente isso, porque é pressão por um lado para abertura, é pressão por um outro lado das pessoas que estão preocupadas também com a saúde, né? Que não querem que flexibilize. A gente recebe denúncias de municípios né? Que estão vendo flexibilizar nos municípios. Então você tem uma divisão grande aí na sociedade em relação ao próprio enfrentamento à pandemia, que eu acho que prejudica muitas vezes, e quem está na gestão pública, que está com a responsabilidade de conduzir esse processo, não está com facilidade. Eu acho que são muitas dificuldades e todo dia analisando para ver o que fazer. Eu só não entendo porque um feriado estadual não manda o banco fechar. Isso não entra na minha cabeça, tá certo? Eu acho que são duas situações. A economia serve tanto para os banqueiros, como também serve
para os comerciantes, para os empresários, lojistas. Esses têm um tipo de economia muito mais baixa e às vezes até mais cara do que se possa imaginar. Agora, o dinheiro do banqueiro está segurado do outro lado. Essa é a situação que traz um contrassenso e hoje, inclusive, em nosso portal, quem se dispuser ou se dispor a entrar no portal SCA Araraquara, vai ver que existe uma matéria em que críticas fortes, agressivas, são feitas pelo presidente do Sincomércio em Araraquara, Antônio Delisa Neto, e também pelo próprio presidente dos Senhores, que é da área de serviços, o Pacchiarotti, Fernando Pacchiarotti, em que eles falam, né, e o Pacchiarotti complementa, dizendo que daqui um mês, daqui 60 dias, nós não vamos ter mais restaurante em Araraquara. Porque o que tinha que perder já perdeu, que foram frutas, legumes, tal, que tiveram que doar para as instituições de caridade. E no momento mais importante de uma luta que eles vinham tendo aqui dentro da comunidade, que era para a reabertura ou a flexibilização de algumas atividades, quer dizer, neste momento mais importante, traz-se um feriado de 9 de julho para uma segunda-feira, com entendimento de feriado prolongado, e de repente os bancos abrem as portas para fazer atendimento público. Tudo bem, quer atender, atende, mas vai atender na terça-feira, na quarta-feira, na quinta. A lei acho que devia ser feita para todos. Mas, enfim, é como você disse, cada cidade, cada lugar vive hoje o seu momento. O isolamento social está baixo por culpa nossa mesmo, tá certo? Porque Araraquara, que poderia estar aí na faixa dos 50%, 55%, às vezes chega a 38%. Então, nosso nível de isolamento é bem baixo, Araraquara. E agora, eu acho que esse esforço aí dos feriados também é por conta de que até o dia 31 tem esse decreto, né? O decreto, exatamente. Do isolamento. E, então, é tentar achatar a curva o máximo possível nesse período aqui para que a gente possa vislumbrar um futuro aí mais de flexibilização para o próximo período, o mais rápido possível, justamente por conta dessa situação, né, Ivan? Do comércio. É muito triste. Tem gente muito prejudicada, né? Muito triste. A Suzy Timpani, que é a nossa redatora, ela está preparando uma reportagem que deve sair amanhã ou depois de amanhã, em que aparece numa das lojas do Jaraguá, aqui em Araraquara, um empresário, após 9 anos trabalhando, ele está retirando nesta fotografia as letras da logomarca da sua empresa, dizendo adeus, agradecendo a população, e sabe Deus se ele vai voltar ou conseguir voltar. Quer dizer, é entristecedor, é realmente para que a gente possa assimilar o tamanho da pandemia, essa desgraça que veio para protelar a recuperação nossa depois dos problemas políticos e econômicos de outras administrações. Edna, nós temos de um lado a vida das pessoas, então, e do outro lado essa economia arrebentada. Comércio encerrando atividades, desemprego. Se lhe perguntasse com que situação você ficaria, você responderia que é com a vida das pessoas, até mesmo por questões políticas, porque você é uma política, ou então com a outra situação que é da economia? Eu acho que, como eu já disse, que as duas são importantes, mas eu acho que a questão da vida, mais do que porque sou política, mas porque sou cristã, eu acho que é uma coisa que fala muito alto pra gente e assim, não consigo imaginar o Estado deixar uma pessoa morrer na porta do hospital porque não tem um respirador, sabe? Eu acho que isso é muito triste. Acho que as famílias, é inimaginável uma situação dessa na família da gente, né? E imagino, hoje nós temos 17 mil famílias em luto, né, no Brasil. Mas que conseguiram receber o atendimento, pelo menos, né? Então, acho que o risco de uma pessoa não receber um atendimento desse, morrer na porta do hospital, como a gente já viu acontecer, morrer em casa, como a gente já viu acontecer em outros países,
é muito dramático. Então, a escolha da vida eu acho que sempre vem em primeiro lugar. Mas, sendo política, eu acho que os políticos, quem está na condução dos processos, tem que tentar conseguir equalizar as coisas e tentar que a gente tenha menos prejuízo econômico. Eu acho que é o que está tentando pensar agora, sabe, Van? Tentar trabalhar e ver nos municípios o que é possível fazer para a gente abrir aqueles setores que estão sendo mais prejudicados. Eu acho que é essa tentativa que é angustiante todo dia e que está na mão dos nossos dirigentes, está na mão do Dória, ele está fazendo um trabalho hercúleo, botando a equipe toda, 24 horas por dia, é uma loucura isso tudo, criando novos hospitais para que não aconteça em São Paulo de alguém não ter onde ser atendido, né? O que lhe perguntamos, você respondeu de forma tranquila, ponderada, maneira equilibrada. Isso é uma característica sua, pelo tempo que nós nos conhecemos, Edna. Mas nos sobra uma pergunta. Você é ou não é candidata a prefeita? Sou pré-candidata a prefeita pelo PSDB aqui de Araraquara. Existe uma posição do partido, né, desta vez, colocarmos em prática o projeto que apresentamos para Araraquara, que foi um projeto muito bem sucedido na última eleição, né, pelo número de pessoas que dedicaram seu voto, a quem eu agradeço, a esse projeto, né. Mas, Ivan, acho que um projeto de envergadura para Araraquara não se constrói sozinho. Não dá para fazer um projeto, um único partido ou uma única liderança de Araraquara. Não consegue. Então, nesse momento, nós estamos conversando com várias lideranças da cidade para que a gente consiga construir um consenso em torno de um projeto e de um nome para a prefeitura, para que a gente possa brigar em condições de vitória nessas eleições, né? Então, nós temos aí conversado com o MDB, com o PR, com o PSB, enfim, estamos conversando com todos os setores que são colocados em Araraquara. Por quê? Se nós temos afinidade no projeto em relação para onde Araraquara deve ir, então nós devemos nos unir em torno desse projeto para, de fato, fazer com que Araraquara saia da rota que ela vem caminhando, né? E que existem várias críticas sobre esse caminho que está sendo feito, como eu mesma disse aqui, que nós podemos colocar Araraquara no outro cenário. Então, eu acredito que essa possibilidade de juntarmos várias lideranças em torno de um projeto é a mais adequada para a nossa cidade. E nesse sentido, talvez, algumas candidaturas que estão aí precisam ser repensadas, nós precisamos pensar, todo mundo se colocar numa posição de que pode ser o outro representar o meu projeto ou não, aquele nome que for o melhor nome para representar esse projeto e para ganhar a eleição, né? Porque não adianta nada lançarmos inúmeras candidaturas, aí todos dizendo a mesma coisa, né, sobre a cidade, e no final das contas perdemos a eleição, né? E nós precisamos pensar em Araraquara nesse momento. Acho que tem muita gente, lideranças importantes aqui da cidade que estão com esse pensamento e a gente tem conversado. Espero que a gente chegue a um consenso nesse sentido, né? Num ano tão difícil que ontem o presidente da Câmara dos Deputados formou um grupo de trabalho hoje para falar sobre o adiamento das eleições nesse ano, né? O que eu acho que é bem prudente, porque... Seria em novembro, né? É isso, exatamente. Estenderia para o final do ano e talvez a gente tenha condições de fazer campanha de maneira mais adequada, né? Porque campanha pressupõe você expor as ideias, expor os programas, falar com os cidadãos, né? E como é que numa situação de isolamento nós vamos fazer isso. Já ficou comprovado pelas tentativas aí nesse momento que a gente está vivendo, que a nossa população, a maioria da nossa população, ou um grande contingente da nossa população, não tem acesso às novas tecnologias, não tem acesso à internet, não tem como se conectar. Então, como é que eles vão ter um processo efetivo de participação nas eleições, se não conseguirão ter acesso às ideias, aos debates, a tudo que precisa ser feito numa eleição, não é? Então, talvez o adiamento seja uma boa possibilidade aí para garantir que as eleições aconteçam de maneira adequada, né? Então, nós temos um tempo, aí as convenções dos partidos serão
em julho, né? Nenhuma data foi mudada ainda, então se mantém o calendário. E então, dentro desse calendário é que nós estamos conversando aí com essas lideranças aqui em Araraquara, que pensam, que estão no mesmo espectro político de ideias, para que a gente possa constituir esse campo com um projeto sério para colocar Araraquara de volta nos trilhos, para a gente usar aí uma fala que é comum aqui na nossa cidade, né? Edna, nos chegou uma pergunta agora, é a última, prometo para você, mesmo porque você tem esse compromisso. Você falou da formação do grupo dos prefeitos, né, junto ao governo do estado de São Paulo, que seria uma frente para a discussão das flexibilizações, porque cada município tem as suas raízes, tem o seu cenário, tá certo? No caso, por exemplo, aqui de Araraquara, se o prefeito Edinho Silva levar ao governador do estado as necessidades e a importância da flexibilização das atividades comerciais, daquelas que não são essenciais, vamos dizer, as lojas de confecções, etc. e tal, se ele levar esse pedido, você acredita que o governador vai ser compreensivo a ponto de aceitar, olha, Araraquara está realmente com possibilidade de retomar as suas atividades. Então a responsabilidade nesse momento passa a ser do prefeito, é isso? Pela abertura? Pela flexibilização? Não, então, o que está sendo construído é o seguinte, tem um grupo de trabalho, né, no Exato, governo do 16 estado. prefeitos. Isso, mas tem um grupo técnico também. Grupo técnico. Isso, que é o desenvolvimento econômico junto com a saúde, enfim. Eles analisarão essa proposta regional, ela não é municipal, ela é regional justamente porque o atendimento de saúde é regional, né? E aí, essa equipe, ela vai se posicionar analisando esse cenário. Exatamente. Tá? Questões técnicas. Isso. Se abrir tais e tais, qual é o impacto, tudo isso vai ter que ser apresentado. Qual é o impacto causado, né? E nós temos condições de atender? Então, se tiver dentro desse conceito técnico, né, atendendo essas regras técnicas, o município será autorizado, né, a fazer essa abertura. Então não vai depender do prefeito, vai depender dessa frente. Isso, exatamente, dessa análise técnica da proposta que o município apresentou. Ok, então. Edna, agradeço a sua participação em nosso ponto de encontro e informamos aos nossos seguidores, aos nossos internautas, que quem apanhou essa entrevista com Edna Martins aí pela metade, vai encontrar em todas as ferramentas das redes sociais a possibilidade de assistir este trabalho na íntegra. Agradecemos mais uma vez a Edna pela sua participação e a casa fica à sua disposição, Edna. Eu é que agradeço, Ivan, parabéns, viu, pelo seu trabalho, toda a sua equipe aqui, a Suzy, amiga nossa, está sempre aí em busca das notícias, né? Parabéns Exato. ao trabalho de vocês e é uma satisfação estar aqui, estou sempre à disposição de vocês aqui do RCI. Muito obrigado, então, a Edna Martins. Agradecemos também a produção e a participação da Suzy Timpani, do Enzo Peroni na parte técnica. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, talvez com notícias ainda melhores, sobre a flexibilização das atividades comerciais em Araraquara, pelo menos de alguns segmentos. Um abraço a todos.